Jeremias 18, abra sua Bíblia comigo, irmão e irmã. Jeremias 18, de 1 a 6. Se você puder ficar em pé para, em reverência, lermos a palavra do Senhor, juntos e juntas. Isso. Jeremias 18, porção da palavra do Senhor que nos diz assim. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra escrita, que nós, com ousadia, queremos nesta noite interpretá-la e com a graça e unção do teu Espírito Santo, vivê-la. Que o Senhor possa continuar a falar conosco na dinâmica viva, real e verdadeira da tua presença neste lugar. Que o Senhor confirme em meu coração aquilo que o Senhor já me falou. Obrigado, Senhor, porque quando as palavras se repetem, é uma das evidências que o teu Espírito está falando igualmente com todos. E assim, Pai, eu quero reconhecer a minha dependência a Ti. Nada tenho, nada posso e nada sei, mas por intervenção e graça do teu Espírito, nós podemos fazer todas as coisas. E é assim que nós queremos receber a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se sentar. Nenhuma luta permitida por Deus é para te destruir, mas para te transformar e fazer com que você alcance lugares altos. Nenhuma luta permitida por Deus na sua vida é para a sua destruição, é para que você seja transformado, moldado, tratado para alcançar lugares altos. Amém? Podemos ir embora, amém? Só isso bastaria. Você já questionou as lutas que você passa para Deus? Aí você vai pensar assim, pastor, na última meia hora não, né? Será que nós questionamos, perguntamos para Deus, por quê? Por que estou passando por isso? Por que estou passando por essa situação? E às vezes é pior ainda, porque a gente fala assim, por que estou passando de novo por essa situação? Por que mais uma vez? E é natural, irmãos e irmãs, que nós questionemos mesmo. Isso é prática, né? De quem... A criança faz isso com os seus pais. E se Deus nos vê apenas como crianças, é normal que a gente questione o nosso pai sobre aquilo que está acontecendo conosco. Nós queremos saber o porquê. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Diferente de Deus, a gente fala muitas vezes para os nossos filhos, por quê? Sim. E pronto, chega de perturbar. Mas Deus sempre mostra para nós que há um para quê daquilo que nós estamos vivendo. Na história do povo de Deus isso é muito comum. Vou dar só um exemplo, o povo de Deus no deserto. Eles começam a questionar Moisés, que indiretamente, na verdade, o povo está questionando Deus, por que foram tirados do Egito para passar fome e necessidade no deserto. Questionamento, questionamento. Pedro fala para Jesus, por que a gente não pode fugir? Por que a gente não se esconde? Nós fazemos questionamentos e faz parte da nossa caminhada questionarmos. Quando nós estamos passando pela luta, ela, como disse o apóstolo Paulo, a hora que a gente está na luta, ela não é nem leve e nem momentânea. A gente quer que, passe logo, rápido.
É difícil nós usarmos essas palavras do apóstolo e dizer essa leve e momentânea doença, esse leve e momentâneo desemprego, esse leve e momentâneo divórcio, esse leve e momentâneo vício do meu marido, do meu filho. Nunca é leve nem é momentâneo. Quando nós chegamos em Itapeva, na nossa primeira nomeação, nós saímos de uma condição aqui em São Paulo, quanto seminaristas, e fomos para uma situação bem diferente como pastores. Uma situação mais difícil, por incrível que pareça. Hoje a vida de muitos seminaristas está mais fácil do que de pastor, por incrível que pareça. Então eu era seminarista na Catedral Metodista de São Paulo, a Laura já pastora em Rude Ramos, 2 igrejas muito grandes, entre as 3 maiores igrejas da nossa região, estávamos bem alocados, em vários sentidos. E de repente fomos nomeados para a nossa primeira ITA, Itapeva, Itaberaba. Se tiver um outro ITA por aí, é capaz da gente ir também. O próximo ITA é capaz da gente ir. Depois a gente conversa, irmã. Amém. Fomos lá para Itapeva. Quando a gente chegou, irmãos e irmãs, mudamos e tudo mais. Na primeira semana a gente estava passando na avenida da cidade, porque só tem uma avenida, claro. Passando na avenida, eu vi assim numa esquina, boliche. Legal, um lazer para a gente aí. Legal, ótimo, né? Alguma coisa para a gente fazer no dia da folga, vai ser bacana. Na semana seguinte, faliu o boliche. Então, sem brincadeira, faliu o boliche. Eu cheguei na cidade, azedou o negócio. Cinema, tinha um cinema na cidade. Um cinema, gente, presta atenção. Um cinema. Fui lá, segunda-feira, lá a nossa folga era segunda-feira. Segunda-feira fomos lá, estava à tarde, ver se tinha um filme para a gente assistir à noite. Adivinha qual é o único dia que o cinema de Itapeva não abre? No dia da folga, não é segunda-feira, no dia da folga pastoral. Não é segunda-feira. Podia a folga pastoral ser, qualquer outro dia seria naquele dia que não abriria. Amém. Nós saímos de uma condição financeira aqui de São Paulo para 2 jovens, né, muito jovens, ainda somos jovens naquela época, muito mais jovens, recém-casados, uma situação boa. E fomos para Itapeva, então, como pastores, para receber 3 vezes menos. Eu lembro muito bem na reunião da administração, Wesley, Emerson, a primeira reunião que eu tive lá com o Ministério de Administração. Eram 3 irmãos que compunham o ministério. E eles falaram, pastor, olha, nós vamos conversar aqui, já te chamamos para falar da proposta financeira. Amém. A Laura estava. Saímos um pouquinho assim para eles conversarem. Depois de 2, 3 minutos eles nos chamaram. E logo veio à minha mente, ou é muito bom, ou vamos ter que orar bastante. E eles falaram, pastor, o que nós podemos fazer é isso. Essa é a nossa condição. Eu falei, amém, irmãos, nós vamos lá. Recebendo R$700 e a parcela do carro era 400. Recém-casados. A Laura a 1.100 quilômetros da família dela e eu aproximadamente 400 quilômetros da minha família. A igreja metodista mais próxima ficava a 60 quilômetros, isolados. E aquilo começou então a nos abater. Quanta dificuldade. O contexto da igreja era um contexto muito difícil. Era uma igreja que acabava de passar por um processo de muitas complicações, muitas crises. Nós pegamos a igreja num momento muito difícil. Muito difícil. Muito complicado. Um dia eu fui tomar café na padaria que ficava na esquina de cima da igreja. Me apresentei, falei, olha, sou pastor da igreja metodista aqui embaixo e tal. Ah, que bom, pastor, te conhecer. Só um minutinho. A mocinha do caixa foi lá dentro e trouxe um bolinho assim, ó, de papel. Ah, umas notinhas lá da igreja que está sem pagar. Eu falei, olha, eu vou pagar, mas o mais importante que eu preciso fazer para você é te pedir perdão em nome da igreja. Porque a nossa igreja é uma igreja séria. E isso não vai acontecer nunca mais. Não, que é isso, pastor? E a gente poderia ficar até domingo que vem, eu tinha muita história para contar para vocês. Muita dificuldade, gente. E é claro que eu perguntei para Deus, por quê? Por quê?
Eu já passei por 5 cidades, já morei em 5 cidades. Itaberaba é minha 8ª igreja. Passei por 8 igrejas diferentes. Com certeza, Itapeva, nesse processo, nessa minha curta vida de 33 anos, Itapeva foi a igreja mais difícil da qual eu fiz parte. E nesse contexto, como pastor dessa igreja, responsável direto pela caminhada da igreja. E eu lembro que, no fim daquele primeiro ano, o bispo Adriel foi nos visitar, aniversário da igreja, e nós o questionamos: bispo, por que ninguém nos avisou que a igreja estava nesse estado e que a coisa era tão difícil? E a resposta do bispo foi o seguinte: olha, ninguém me avisou também quando eu vim para a terceira o jeito que ela estava. Vamos orar e vamos caminhar junto e vamos superar junto as lutas. E a gente pergunta o porquê, irmãos e irmãs. O porquê disso? No ano de 2005, a região mudou o processo de nomeação pastoral e determinou naquele ano que nenhum formando tinha garantia de nomeação. Ninguém mais tinha garantia de nomeação. A partir de 2006, adivinha o ano que eu me formei? 2006, ninguém mais tinha garantia de nomeação. Então a turma da Laura, do Conrado, da Lígia, foi a última turma que teve garantia de nomeação. Formou, está nomeado. A partir da minha turma não tinha mais isso. Eram 13 da terceira região. Apenas 2 foram nomeados. Pastora Thelma para a igreja de Rude Ramos, substituindo a Laura, e eu para Itapeva e a Laura junto comigo. Ela já estava nomeada, então a nomeação dela seria natural. E quando eu estava no auge dos meus questionamentos para Deus, Deus, por que tanta luta, tanta dificuldade, tão longe, tanto aperto, por que tudo isso? E Deus falou assim: eu estou te honrando, meu filho. Itapeva é honra de Deus na sua vida. Aí caiu a ficha. Tem que atualizar essa expressão, né? Tem uma turma que não sabe o que é cair a ficha. Caiu a ficha. E aí então eu entendi que eu precisava amar a obra de Deus, o povo de Deus, aquém de qualquer contexto e situação. Acima de qualquer circunstância. E Deus foi tratando e continua a nos tratar ministerialmente nesse sentido. Jeremias é um homem levantado por Deus para levar uma palavra de tratamento para o povo. Um povo que estava em pecado, um povo que estava se desviando dos caminhos de Deus, um povo que havia feito alianças com outros povos e deuses. Jeremias, entre outros, é levantado então para dizer: olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam voltar para os caminhos de Deus, vocês precisam abandonar a idolatria e se converter. Jeremias é um profeta pré-exílico, então não havia ainda um histórico de exílio no meio do povo. E ele é levantado exatamente para dizer: olha, para evitar isso, vocês precisam se converter, vocês precisam mudar. Jeremias ele é levantado nesse contexto, e o texto então que nós lemos casa exatamente com esta ideia. Deus falando ao seu povo: olha, eu tenho a capacidade, assim como o oleiro tem, de moldar o barro, eu tenho a capacidade de moldar o meu povo, de tratar o meu povo, de tratar as suas vidas, e eu quero fazer isso. Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, anuncia ao povo que eu quero tratá-lo, que eu quero mudar a caminhada deles. Por que Deus nos trata, irmãos e irmãs? Por que Deus quis tratar o seu povo nesse contexto e hoje Ele continua a fazê-lo? Primeiro, porque Ele nos ama. Porque Deus ama a minha vida, Ele ama a sua vida, Ele ama o seu povo, Ele quer nos tratar, Ele quer nos moldar. Quando Deus fala com Jeremias e diz assim: olha, vai até a casa do oleiro e veja o que está acontecendo lá. E quando você chegar lá, então eu falo contigo. E aí então o oleiro estava trabalhando, o vaso não ficou muito como ele queria, do agrado, e começou a refazer o vaso, e Deus disse para Jeremias: está vendo, Jeremias? É assim que eu amo o meu povo. É dessa forma que eu quero tratar o meu povo. Eu quero que haja cura, eu quero que haja transformação, eu quero que haja um tratar na vida do meu povo.
Então, quando você for falar com o povo, Jeremias, conta dessa sua experiência. Fala que um dia você foi na casa do oleiro, Deus falou com você. Talvez assim fique mais fácil para o povo entender o quanto eu os amo. E sabe, irmão, irmã, só gasta tempo com alguém, com outro alguém, quando a gente ama. Eu só dedico tempo, eu só me esforço para falar a mesma coisa de formas diferentes, porque eu quero que aquela pessoa seja beneficiada. Eu só faço isso porque eu amo. Sabe aquela história assim, eu já falei, você não entendeu, você quer que eu desenhe? Essa coisa do você quer que eu desenhe para ver se você entende, não é para menosprezar, para diminuir. É porque a gente ama e eu quero que você entenda, é para o seu bem. Quem educa filho e continua a educar filho sabe que é exatamente assim. A gente fala uma vez, fala 10 vezes, aí você fala de um outro jeito. Aí entra o Heider ou a Havaiana Terapia e você vai falando de todas as formas possíveis. Até que o seu filho entenda, porque você ama. Quando Deus fala assim, Deus simplesmente podia falar para Jeremias, Jeremias, vai lá e fala para esse povo pecador, que eu quero que eles mudem, senão eu vou arrebentar eles na paulada. Eu vou quebrar, vou moer eles se eles não mudarem. Jeremias, vai lá, eu vou te mostrar como é que é. Irmãos, isso é para mostrar o cuidado de Deus, o amor de Deus com o seu povo. Falando através de metáforas, que nós chamamos na boca de Jesus de parábolas. Jesus falava através de parábolas porque ele queria que as pessoas entendessem a graça e o amor de Deus. E quanto mais ele pudesse deixar acessível aquela mensagem, mais seria fácil para as pessoas entenderem. Porque Jesus amava aqueles que estavam à sua volta. Irmãos, olha que interessante. Aquele vaso não deu certo nas mãos do oleiro. Aquele barro que ele estava manipulando não deu certo. E talvez hoje, como muitos de nós faríamos, aquilo que não está dando muito certo, a gente simplesmente descarta, a gente joga fora, a gente elimina, mas o texto nos diz, e parece-me que isso chamou a atenção de Jeremias, o oleiro não descarta aquele barro. E ele continua a manipular e a mexer no mesmo barro. Ele não desistiu daquilo que ele estava fazendo, porque da mesma forma Deus não desiste da minha vida e da sua vida, porque Ele nos ama. E Ele vai nos tratar, e Ele vai nos moldar, e não vai desistir de fazer isso, não porque nós podemos oferecer algo em troca para Ele, mas porque Ele decidiu nos amar, e com amor eterno, e não há nada que mude isso. E o apóstolo Paulo entendeu essa história, quando ele disse que nem altura, nem profundidade, nem coisa alguma do passado, do porvir, nada, acima do céu, abaixo do céu, não há força, não há nada, nada, nada que nos separe do amor de Deus. Deus nos trata, Deus nos molda, Deus mexe com a nossa estrutura, trabalha no nosso caráter, porque Ele nos ama. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir algum documentário ou alguma entrevista do Dr. Pat Adams, um médico americano, e o filme ficou muito conhecido, estrelado pelo Robin Williams, um médico que optou por, através do relacionamento pessoal com os seus pacientes, estabelecer ali um processo de tratamento medicinal. E aí, então, quando ele está sendo julgado, porque no processo de formação ele é acusado de que ele estava fazendo uma medicina perigosa, irresponsável, e aí uma das acusações dele é a seguinte: você trabalha e trata os seus pacientes com alegria excessiva. Isso é prejudicial para os pacientes. Alegria excessiva. Irmão, irmã, eu acho que Deus tem um amor excessivo por mim e por você. Um amor incontrolável. Por isso, Ele não me joga fora e não te joga fora. Diz o ditado que a gente não vale o que come, né? Mas ainda assim, Deus olha para mim e para você e fala assim: não deu muito certo dessa vez, mas eu vou tentar de novo. E eu vou tentar de novo. E eu vou fazer mais uma vez, porque eu te amo. Amém? O segundo motivo pelo qual Deus nos trata é porque Ele quer que vivamos os seus propósitos. Deus tinha um propósito para o seu povo, ser um exemplo e um parâmetro para outros povos. E eu não quero me delongar aqui nesse tópico, porque é a pregação de domingo que vem, mas
Já está preparado, viu, Laura? Fica longe do meu sermão, hein? Mas, quando Deus chama Abraão, Gênesis 12, Ele está dizendo o seguinte: olha, farei de ti uma grande nação. Sabe por quê? A intenção no coração de Deus é que através daquele povo que Ele ia formar, através de Abraão, é que outros povos pudessem ver que há um Deus que é poderoso, há um Deus que é grande, há um Deus que faz milagres, há um Deus que salva. As pessoas iam olhar para a família de Abraão, iam olhar para a nação que ia se constituir a partir dele e falar assim: nós queremos servir a este Deus, porque esse Deus é grande. Então, em outras palavras, Deus está falando para Abraão: seja um exemplo para outros povos. E este era o propósito de Deus, por isso Deus não desiste do seu povo. Qual é o problema aqui, irmãos e irmãs? O povo estava saindo do propósito de Deus. Por isso Deus fala: Jeremias, vai lá e alerta o povo, porque não foi para isso que eu criei o meu povo. Não é para isso que eu quero o meu povo. Há um propósito maior para o meu povo. O povo que estava se desviando, que estava em pecado, e Deus não queria permitir que isso acontecesse. Por isso, Deus compara o seu povo ao vaso, ao barro, que precisa ser moldado, tratado, para não deixar de cumprir o seu propósito. A lógica de Deus é a seguinte, irmão e irmã: se eu não botar a mão, se eu não intervir, se eu não fizer alguma coisa, o meu povo vai se perder. E não só o meu povo vai se perder, mas todos vão se perder. Porque se não houver uma referência, se não houver um parâmetro, um exemplo, não haverá salvação. A preocupação de Deus é com toda a criação. E Deus não ia deixar que a sua criação fosse destruída, fosse aniquilada. Por isso Ele bota a mão, Ele intervém. Olha que interessante o tratar de Deus. Quando o povo atravessa o Mar Vermelho, o povo hebreu sob a liderança de Moisés, eles conseguem fugir do Egito. Aliás, eles conseguem sair do Egito, ninguém fugiu do Egito, eles foram libertos, eram livres, ninguém fugiu do Egito. Eles saíram do Egito, atravessam o Mar Vermelho, Faraó e todos os seus cavalos morrem, vitória, amém. Aí a Íris, não, a Miriam foi dançar, tá vendo? Tinha dança. Você olha torto para a Íris, vai discutir com a Miriam. Ela que inventou esse negócio de dança na hora do culto. E aí, a Miriam dançando e louvor e aquela coisa toda. Gente, vamos para Canaã. Quando eles olham assim, sabe o que tem? O deserto de Sur diante deles. Seco, seco, seco. O povo precisava passar pelo deserto. Era o tratamento de Deus. Como assim, pastor? Irmãos, o povo precisava ser desintoxicado da ideia, do sentimento, da prática da vida de escravidão. 400 anos sendo escravo. Se eles chegam em Canaã, sabe qual que é a mentalidade deles? Somos escravos, não somos livres. O que a gente faz? Quem que manda na gente? A gente precisa de alguém para mandar na gente. E agora? Então, durante 40 anos, Deus foi tratando o seu povo. Deus foi tirando aquela mentalidade, aquela forma de pensar, de ser, de escravos. Eles tinham que passar pelo deserto, senão eles nunca conseguiriam desfrutar de Canaã. Quando eu era adolescente, eu li e reparei pela primeira vez. Lembro assim com exatidão, a primeira vez que eu li me chamou a atenção o texto que diz que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado. Eu falei, esse Espírito Santo aqui está meio bagunçado das ideias. Naquele momento, não bateu as informações. Como o Espírito Santo leva Jesus, filho de Deus, não sei se eles eram irmãos, como é que era o parentesco deles, mas da mesma família, os dois. Devia ser o irmão mais velho, né, Zé? O irmão mais velho faz essas coisas, né? Levou Jesus para o deserto para ser tentado. Como assim? Irmão e irmã, só morre por quem é pecador, aquele que resiste ao diabo.
Só morre por quem é pecador aquele que ama, vive, anuncia e pratica a palavra. Só morre por um pecador aquele que consegue ficar 40 dias sem comer e sem beber, se esvaziando do seu próprio eu, de si mesmo, por amor a mim e a você. Deus estava tratando o seu filho para que ele desse conta de ir até a cruz por mim e por você. Tratamento de Deus. Olha que outro exemplo bacana. Jesus diz aos discípulos, olha, vão à frente, atravessem o mar da Galileia, e eu os alcanço. Ele já estava mal intencionado quando ele falou isso. Manda aí na frente no mar e eu alcanço vocês, ó, já saquei o que Jesus está a fim de fazer. Eu preciso ficar aqui orando, ele sobe o monte, vai orar, despede as multidões, os discípulos vão pescar, tempestade, vai todo mundo sucumbir, vai todo mundo morrer. Jesus lá de cima da montanha, tá bom, vamos lá de novo, né? Ó, correu, e ele falou, falei que eu ia alcançar vocês, o que ele faz? Olha como ele já estava sacando o que ele ia fazer. Andou por sobre as águas. E aí a mulherada do barco gritou assim, fantasma! Ah, é verdade, não tinha nenhuma mulher no barco, né? Ah, só homem, né? Os homens viram fantasma, né? Fantasma! Socorro! Jesus fala, fica tranquilo, gente. O Pedrão velho falou, posso ir aí, Jesus? É claro, Pedro. Pode vir. E quando Pedro para de olhar para Jesus e olhar para os problemas, ele afunda. Jesus salva, mas fica a dica, né? Homem de pouca fé, pequena fé. Sabe o que é o mais incrível dessa história? Que a história anterior a esta é da mulher cananeia. Uma mulher que não cria em Javé, uma mulher que não cria no Messias, uma mulher que ainda não conhecia Jesus, e Jesus fala o que para ela? Mulher, grande é a tua fé. E os bonzão lá dos discípulos, que conheciam Jesus, foram chamados por ele, nananana, pequena é a tua fé. No meio da tempestade, Jesus estava tratando a fé daqueles homens. Se vocês não tiverem fé, vocês não vão dar conta de ir comigo até o fim. Deus vai tratando, irmão e irmã. Qual é a luta que você está passando? Qual é a dificuldade que você está passando? Eu quero dizer para você que isso nada mais é do que o tratar de Deus na sua vida, no seu caráter. Talvez para chegar em Canaã, você precise sim estar passando por este deserto. Senão você não vai dar conta de desfrutar a bênção de Deus. Se a gente não dá valor hoje para o que nós temos, amanhã Deus nos dá algo mais e nós esquecemos dele facinho. Talvez Deus esteja te tratando e o diabo esteja te rondando e você esteja ali fragilizado. Mas o Espírito Santo que conduziu a Jesus ficou lá com ele. Você não está sozinho, o Espírito Santo de Deus está com você para que você possa ir até o fim. E aquele que for até o fim receberá a coroa da glória, a coroa da vida. Talvez o seu barquinho está batendo para todo lado aí. É tempestade, é raio, é trovão, aurora boreal, não sei o que está acontecendo na sua vida. Pode estar acontecendo um monte de coisa difícil aí. O fato é, Deus quer te ensinar a ter fé. A crer que Ele tem domínio e poder até mesmo sobre os ventos, as tempestades. As lutas que nós passamos não são para nos destruir, mas para nos transformar e nos levar para lugares altos. Muitas vezes, para vivermos o propósito de Deus, precisamos ser tratados, moldados, para desfrutarmos o melhor do Senhor. Talvez, irmãos e irmãs, a dificuldade que passamos em Itapeva, principalmente nos 2 primeiros anos, serviram para que hoje eu tivesse clareza e plena consciência do valor que esta igreja tem. Porque se de repente a gente chega já no lugar, a gente sai de um lugar muito bom, e passou ileso, e vai para outro lugar muito bom, grande,
cheio de possibilidades, a gente começa a achar que nós é que somos bons. E ninguém nasce grande, a não ser monstro. Tem que passar por dificuldade. Não é teologia do sofrimento aqui não, irmão, irmã. Mas não tem ressurreição sem cruz. Passa por luta mesmo. Passa por aperto. Deus pega e vai moldando esse barro, que é a minha vida, que é a minha história, que é quem eu sou. Tudo que carrego comigo. Deus vai moldando, vai tratando, porque Ele quer me colocar no lugar melhor. E aí lá Ele vai me tratar de novo, para me colocar no lugar ainda melhor. Daí vem a prosperidade de Deus. Daí vem a prosperidade de Deus. Então hoje, irmãos e irmãs, quando Deus começa a me apertar, e é um momento na vida no qual eu estou vivendo agora, eu tenho que me concentrar e pensar, Senhor, aperta mais. Aperta mais. Porque se tem coisa maior, eu quero ser apertado agora, para viver o maior de Deus amanhã. Tem problema. Nesse contexto de Itapeva, Deus me deu a ilustração do arco e flecha. Para a flecha ir longe, quem já fez discipulado comigo já ouviu essa toda semana. Para ir a flecha longe, eu tenho que quê? Envergar o arco. E quanto mais eu envergo, mais dói. Mas mais longe vai a flecha. Então eu tenho que me concentrar, porque não é fácil fazer isso. Falo, Deus, pode me envergar. Eu quero ir longe. Itapeva já foi bem longe agora. Porque Deus quer nos tratar. Porque Ele é Deus. Na metáfora profética, Deus é o oleiro. E isso significa que, ainda que nós mudemos, porque o barro na mão do oleiro, ele está em constante transformação, está sendo moldado. Vai mudando, vai mudando, vai mudando. Às vezes para melhor, às vezes para pior. Nós mudamos. Mas Ele nunca muda conosco. Deus continua sendo Deus, Ele não mudou com o seu povo. Deus não se alterou. A essência e o caráter de Deus são imutáveis. Não tem alteração. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Quando Ele fala que Ele é o oleiro, olha, o barro muda, o oleiro continua sendo um oleiro. Concorda comigo? Ele podia fazer um vaso, poderia fazer o que mais? Com barro. Uma bacia, muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Um patinho. Eu e você nas mãos de Deus podemos ser qualquer coisa, mas Deus continua sendo Deus. Deus não muda. O que significa dizer que Ele é oleiro? Que as nossas vidas não estão largadas, abandonadas por aí, lançadas à própria sorte, mas as nossas vidas estão nas mãos do oleiro. As nossas vidas estão nas mãos de Deus. O oleiro não olha para aquele barro e fala assim, não quero mais você, chega. Em nenhum momento Ele tira o barro das suas mãos. Em nenhum momento, meu irmão, minha irmã, eu e você saímos da palma da mão de Deus. Vem luta, vem dificuldade, vem sofrimento, mas nós continuamos amparados pela poderosa mão de Deus. Nós não saímos das suas mãos. Essa teologia torta e feia por aí que, a pessoa caiu da graça. Só se ela for morar em Marte, porque enquanto estiver morando na Terra tem graça para todo lado. Não tem como escapar da graça e do amor de Deus. Não tem como sair da mão de Deus. Dizer que Ele é oleiro é dizer que Ele é soberano. Olha a pergunta que Ele manda Jeremias fazer para o povo. Não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro? Será que há ainda alguma sombra de dúvida de que eu tenho todo o poder
e toda a autoridade. Assim como o oleiro faz o que ele quiser com o barro, eu faço o que eu quiser com o meu povo, para que eles cumpram o meu propósito. Irmãos, nós podemos até fazer muitas perguntas para Deus. Deus, por que eu estou passando por isso? Por que tudo isso? Podemos sim perguntar, podemos questioná-lo. Podemos até reclamar. Podemos argumentar, Deus, mas olha, a minha história, olha o que eu fiz. Veja bem, Deus. Podemos fazer tudo isso, irmãos e irmãs. Mas a palavra final sempre é de Deus. Você pode até perguntar, pode até espernear, pode até falar, mas quando Ele fala que é sim, e quando Ele fala que é não, e ponto final. Porque Ele é Deus. Não tem que te dar satisfação. Essa pedagogia, que eu tenho muitas reticências, de que eu tenho que convencer o meu filho para ele me obedecer, isso não é obediência. Isso é falta de autoridade. Quando eu tenho que convencer alguém, eu não estou exercendo autoridade. A pessoa não está me obedecendo, a pessoa está sendo convencida. Há uma diferença muito importante nisso. E Deus não quer nos convencer, Ele quer que a gente obedeça. Ele fala e a gente obedece. Se Ele acha que tem que desfazer, seja o que for na minha vida e na sua vida, irmão e irmã. Se Ele acha que esse vaso que eu sou e você é, não está lá muito bom, Ele vai desfazer, e vai refazer, e vai desfazer, quantas vezes Ele quiser. Porque Ele é Deus. Jeremias 29, de 10 a 11. Caminhando para a metade e o fim da sua vida profética. Jeremias 29, 10 a 11. Texto conhecido de nós. Jeremias 29, 10 e 11. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Sabe o que Deus está falando para o seu povo? Eu vou tratar vocês. E o tratamento de vocês vai ser no exílio. Vocês vão ficar 70 anos lá sendo tratados. Porque eu sei o que é o melhor para você. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E o melhor de mim para você, povo de Israel, é ficar 70 anos exilado na Babilônia. E Ele faz isso porque Ele é Deus. O tratamento de Deus, preste atenção nisso, irmão e irmã. O tratamento de Deus é inevitável. Isso porque Ele nos ama e sempre nos amará. Deus corrige a quem Ele ama. Você só gasta tempo corrigindo, disciplinando alguém porque você ama. Só por isso. Então não tem como fugir do tratamento de Deus. Não tem como. Aliás, o tratamento é inevitável. Ele vai fazer. Você pode fugir. Sabe quem que fugiu? O Jonas. Deus está falando assim: Jonas, você é orgulhoso. Você é prepotente. Você acha que você é dono da verdade. Porque quando ele não quis ir lá pregar para Nínive, é porque ele era orgulhoso, prepotente e se achava dono da verdade. Não vou não, Deus. Aquele povo lá não merece. Não merece o Senhor. E aí diz o texto que ele foge do tratamento. A palavra bíblica, ele foge da presença de Deus. O tratamento é inevitável, você pode fugir. Agora, como você vai ser tratado, você pode escolher o caminho longo ou o caminho curto. Jonas, ele foge. Ele entra num barco.
E aí, ó, chuva, tempestade. O capitão do navio preocupado. O que está acontecendo? Acharam o problema lá no porão. Acharam o problema lá no porão. E aí, Jonas? Eu fugi do meu Deus, ele queria me tratar, por isso está acontecendo tudo isso. Aí o capitão do navio falou assim, é? Então vou ajudar Deus a te tratar então. Pode jogar para fora. Quando a gente foge do tratamento de Deus, eu arrumo problema para mim e para quem está à minha volta. O que aquele povo que está no navio tem a ver com o problema de Jonas? Nenhum. Mas quando você não quer ser tratado, a sua família sofre. O pessoal lá do seu trabalho sofre. Seu casamento sofre. Seus filhos sofrem. Seu ministério na igreja sofre. Talvez você esteja fazendo a igreja sofrer, irmão ou irmã, porque você não quer ser tratado por Deus. Mas é inevitável. Aonde que a baleia joga o bicho? Aonde que o Jonas foi jogado? Em Nínive. Você vai ser tratado, porque eu te amo, diz o Senhor nessa noite, meu irmão, minha irmã. Cabe a você escolher o caminho curto ou o caminho longo. Eu quero ser tratado, Senhor, porque eu quero ir para lugares altos.